Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. Escuta o que eu vou ler agora, tá? Quando uma criança é adotada, ela não traz só uma história, ela traz também uma relação com a comida. E muitas vezes essa relação foi construída em cenários de insegurança, escassez ou até dor. Eu vou falar para vocês que esse episódio que a gente vai começar a gravação agora, ele vai tocar o seu coração de uma tal maneira que você vai sair transformada desse episódio. É muito mais do que saúde, que nutrição, vocês vão entender no final. E hoje eu estou tão feliz que a minha convidada, ela saiu de longe. Ela veio nessa chuva aqui para Belo Horizonte para dar essa honra para nós, a nossa equipe do Bicho Papinha, para contar a história dela. É a doutora Deise, que então seja muito bem-vinda, minha amiga. Que vontade que eu estava de conhecer pessoalmente, assim, te dar um abraço. Que alegria, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Vim a viagem toda sorridente, porque para mim é uma grande oportunidade. Eu, como aluna, já te conhecia pessoalmente, mas sempre da plateia. E as mídias têm esse papel, para além de nos ensinar, nos aproximar de pessoas que a gente tanto admira, que a gente segue, que a gente eh, aprende ali na prática. Quantas coisas eu vi comentando hoje num story que eu fiz, que um resumo meu de introdução alimentar era todo de uma aula sua. Que uma turma lá do CGP, a gente montou um resumo da aula, vinha assim, resumo da professora Denise brasileira. E aí eu andei por eles com anos, agora eu adaptei Mas um já pouquinho. atualizou agora. Atualizei, coloquei minha logo, mas assim, eu falava assim, porque é da professora Denise mesmo. Então é mais fácil você seguir o que ela fala do que eu que estou falando. Então, vamos lá. Ai, que graça. E esses aprendizados marcam a gente, né? Eu lembro até hoje você falando, menor de 1 ano, não devemos colocar beterraba e espinafre que atrapalha a absorção do ferro. É. Isso me chocou e choca todos os pais que eu falo no consultório até hoje. Porque é muito importante essa questão da gente ver o que que atrapalha a absorção de um nutriente que tem em algum alimento, né. E isso para uma criança de 1 ano faz sentido, né. Muita diferença, então eu tô E é muito legal, né, honrada. que eu falo assim, que todos esses meios de comunicação hoje que a gente tem, seja podcast, seja o Instagram, YouTube, né, é para trazer informação que vai ajudar aquela família a tomar uma decisão melhor, né. E tudo Exatamente, na saúde, né. isso. Mas hoje eu queria muito, muito, muito que você contasse essa história tão linda que aconteceu com você em relação aos seus filhos. É muito lindo. Então, né, hoje nós escolhemos o tema, os desafios da educação alimentar quando os filhos vêm por adoção. Eu tenho um casal de gêmeos, Esther e Estevão, que hoje estão com 9 anos, mas eles chegaram para nós com 1 ano e 10 meses. Eu sou pediatra, né, e aí vivi aquele sonho da maternidade, de cuidar da alimentação, desde a gestação, os primeiros anos, toda a introdução, tudo que eu tinha aprendido com a professora e com os outros professores, e de repente eles chegam com 1 ano e 10 meses. Ainda cedo, mas para a pediatria, os 1000 primeiros dias de vida, Sim. eu estava ali, né. Já quase no último, né. E aí, mas não é pra gente desanimar, é pra Não. dizer que o amor é capaz de transformar tudo. O amor é capaz de transformar tudo. Guarde essa frase. E aí eles foram, né, pela via da adoção e com muito amor, muita espera, porque os filhos adotivos, eles vêm, assim, de uma decisão muito intensa, de uma espera, e aí não falta amor e desejo de criar. Só partilhando, né, porque se eu não falar de Jesus nas minhas falas, eu não vou ter nada de bom para falar, porque tudo de bom que eu tenho vem dele. E eles chegaram, quando eu estava ali querendo ter controle de tudo, programando a gestação, eu queria ter tanto controle que meus ciclos começaram a ficar curtinhos ali com 28 dias, então nunca atrasava, e eu nunca tive um beta positivo. No dia que eu achei tinha atrasado, eu já tinha até marcado com o marido de contar para ele
que tinha o positivo na missa de 17 horas ali na Sagrado Coração, em frente ao João 23. Saí do plantão, comprei o teste, convenci a moça da farmácia que eu precisava de fazer um xixizinho na farmácia para fazer o teste que eu ia mostrar para o marido. E aí, como eram planos somente meus, que eu queria que Deus abençoasse, estava negativo. Desci para a igreja, ajoelhei, comecei a chorar, chorar, chorar. E aí o padre olhou para mim e falou assim: "Você é a primeira?" Eu falei: "Primeira de quê?" Ele: "Da fila de confissão." Eu falei: "Não era, mas Deus está convocando, eu vou lá." E aí comecei a confessar e chorava muito, muito, muito. E o padre falou para mim: "Filha, para de chorar." Engoliu o choro, ele: "Eu ainda vou batizar um casal de gêmeos seu." Ele falou um casal. Ele não disse gêmeos, irmãos gêmeos, não disse, ele disse um Um casal casal. de gêmeos. Aquilo era Deus falando, mas eu perguntei para ele, falei: "Padre, qual o nome do senhor?" De Jorge, um padre muito querido, sírio, que cuida dos refugiados sírios ali na comunidade. Eu falei: "Eu acho o senhor, onde o senhor estiver, porque o senhor vai batizar mesmo." Saí dali tranquila, sentei no final da missa, já parando de chorar mesmo. O marido chegou pra missa. Eu falei pra ele assim: "Amor, nós vamos ser pais de gêmeos." Ele: "Ué, então você tá grávida?" Eu falei: "Não." Ele: "Então você tá é doida." E aí contei pra ele, contei pra doutora Filó e pra mais ninguém, porque a gente esperou 4 anos por essa profecia. 4 anos. 4 anos em oração. No livro, né, que a gente Eu escreveu um quero mostrar, capítulo. eu quero já até mostrar. Gente, olha esse livro aqui, que a coordenadora foi a Nádia Bueno, chama Elas, Histórias que Iluminam, Escolhas, Desafios e Transformação. E o quarto capítulo é você contando a sua história, né. Isso. E aí conta como que foi o quarto do sonho, esse momento que eu tive um aborto, porque eu achei que eu tinha entrado na fila de adoção e quando eu descobri que eu não tinha entrado, eu agi como se fosse um aborto. Entrei no Uber morrendo de chorar e o moço me deu os lencinhos para mim, para me consolar e falou assim: Que foi?" Eu falei: "Eu tive um aborto." Ele: "Para qual hospital nós vamos?" Eu falei: "Não, é um aborto só do coração." E aí fui pra casa, e aí nós fomos para o quarto dos sonhos, e chamei o meu marido e ele falou assim: "Dê, o que que você quer fazer?" Eu falei: "Nós vamos para o quarto dos sonhos", porque o dia que a gente achou que estava grávido, a gente agradeceu, e hoje eu tive um aborto e nós vamos agradecer, porque nós temos que louvar mesmo na dor. E isso começou um processo de aprendizado de uma fé mais profunda, porque fé é acreditar no que se não vê, e eu não via, né, naquele momento então eu nem estava na fila de adoção. Então aí que eu não via nada, não engravidava, os gêmeos não chegavam, passavam-se os meses e nada, E nada. quanto tempo que gastou, por exemplo, quando o padre falou isso para você colocar na fila de adoção? 2 anos. 2 anos. Isso. Aí nós fomos, até um livro para quem pensa em adoção, chama o livro Adote com Carinho, é de uma psicóloga, pesquisadora do Rio Grande do Sul. Ela fez estudo com 2.000 famílias de adotantes e adotados, desmistifica muito, tem vários capítulos que Olha que desmistifica a adoção e eu interessante. aprendi muita coisa que foi útil no dia a dia, muita mesmo, então eu recomendo. Meu esposo leu, depois o irmão dele entrou na fila e a gente recebeu a Malu, que foi a nossa primeira afilhada por adoção, e o encontro deles lá na maternidade Odete Valadares, que eu já tinha trabalhado, foi um encontro tão incrível, então eles puderam viver como que era esse amor. E ela com 1,5 kg Um tinha quilo e nascido meio? ela tinha nascido com 800 gramas e quando a gente conheceu 1,5 kg de pacotinho. E foi minha primeira vivência, assim, de ficar indo fazer canguru com ela lá e isso foi transformando a família, até a gente decidir entrar na fila. Fevereiro de 2017. Quando a gente entrou, a gente já começou a orar pelos nossos filhos, então quem estava nascendo em fevereiro de 2017? Os nossos filhos estavam nascendo. Quando vocês começaram a Quando a fazer as gente entregou os orações. documentos para a fila de adoção. Os primeiros documentos. Assim, né, a gente estava comentando antes de começar a gravação, como que existe ainda assim, é difícil não acreditar num ser superior, né. Muito. Eu não Porque a se eu gente tem prova toda hora, né. é, eu nem consigo pensar na minha vida, porque ela é toda regida mesmo. E aí a gente entrou com as filas e a gente conseguiu mais um tempinho. Foi uma série de desencontros de documentos, até a gente entrar na fila oficialmente. Aí a gente entrou, demorou 2 anos para entrar na fila.
E aí a gente viajou, pagou apartamento, ficamos zerados de grana, assim, para juntar, porque a previsão era da gente ficar mais 2 anos na fila. A gente estava na posição 245. Então, isso ia demorar uns 2 anos. A fila, embora ela não é fila única, né? Ela é fila multi, assim, porque você tem os perfis para adoção. Então, Tá. você tem o perfil dos candidatos, tem que casar com o perfil da criança que está para adoção. Porque só pode adotar até 17 anos, né? Fazem 18 anos, já não pode mais ser Já não adotado. pode. É, eu aprendi isso também. A gente aprende muito nesse universo. E aí, a gente viajou, chegou zerado, e aí a gente estava tão livre, tão pronto para receber, que aí ia dar para demorar mais 2 anos, né? E de repente, em menos de 2 meses, a assistente social nos ligou. E aí ela fala assim: Deise, tem um casal de gêmeos. Eu estava dentro do hospital, na sala dos coordenadores, que eu estava na coordenação na época. Eu ajoelhei e comecei a chorar. E eu só ia anotando assim as informações e ela, Deise, eu falei, onde estão meus filhos? Ela, Deise, tem que conversar com o Rodrigo, deixa eu terminar de falar, é uma adoção de emergência, porque os primeiros pais recusaram, eles não podem sentir a perda. Eu falei, eu só quero saber onde estão meus filhos. Deise, eu tenho que explicar. Eu falei, vocês não estão entendendo como, quando, onde eles estiverem, eu vou lá buscar. Não, você não pode ir agora. Tem que ser amanhã, você vai na psicóloga. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, agora eu entro em trabalho de parto. Até amanhã eu tô em trabalho de parto, porque eu só vou ver a carinha dos meninos amanhã. Ainda bem que é 24 horas, né? Não seja um trabalho de parto muito prolongado. E aí não tinha dúvida, né? Aí quando eu falei assim, me fala o nome do abrigo pra eu ir lá. Aí, Casa Mãos de Maria. Uma pessoa consagrada a Nossa Senhora. E fala que vem no abrigo Casa Mãos de Maria. O casal de gêmeos que o padre prometeu. Não tinha nem como duvidar. Em nenhum momento. E é tudo muito incrível, né? Porque ainda tem a questão do nome, né? Quando eles foram falar o nome do casal de gêmeos, eu sou madrinha de um menino lindo, sensível, pianista maravilhoso, chama Estevão. Um beijo da tia Dedê, Estevão, sou apaixonada com ele. Primeira pessoa que eu conheci com o nome Estevão, fiquei apaixonada. E aí, um dia lá na UTI, né, a gente conhece plantão, fazendo as burocracias, as mulheres conversando. Ah, se você tiver um filho, é homem, você colocaria qual nome? Apareceu João, Francisco, Joaquim. Aí eu adoraria colocar Estevão, porque eu sou apaixonada com o nome Estevão. Mas não posso, porque é filho de um grande amigo, um amigo irmão. Eu não vou repetir o O nome, né? nome. Vai ficar deselegante. E é isso, passou. Quando eu fui contar para todo mundo que o meu casal de gêmeos tinha chegado, escrevi no grupo das amigas. Nosso casal chegou. Ali já começou o povo a chorar, porque eles sabiam do quanto eu Acompanhou esperava. tudo, né? E de repente ela falou assim, aí uma das que lembrou escreveu assim, Estevão e... Aí eu, Esther. Aí ela, para, Deise, você tá de brincadeira. Eu falei, não, é o nome, já veio assim. Ela, não, Deise, para. Eu falei, Estevão e Esther. Nós só vamos trocar o sobrenome. O que deu de gente chorando no grupo, só viu carinha de choro, porque isso era muito incrível, porque era a profecia de Deus através do padre, chegando com o nome que eu sonhava. Que o nome que você sonha. E Esther também era um nome que eu gostava muito, e a gente nem precisou trocar. Eles são até hoje Estevão e Esther, com 9 anos. É muito lindo, né? É muita bênção, né? É muito milagre, é muita, né, a gente saber esperar, né? Que é difícil. Ah, é. Esse tempo de Deus não é o tempo nosso, não. É. Inclusive, aí o capítulo tá até a parte da chegada das crianças. E agora nós vamos escrever o segundo capítulo, porque viver de fé não é fácil. E aí a gente teve o segundo momento de fé, que foi quando a família biológica começou a pedir os 2 de volta. E aí, Nossa no Senhora. dia da audiência que a gente estava pronto para começar o nosso processo de adoção mesmo, porque a gente faz o pedido depois do estágio de convivência. E aí a gente pediu para entrar para adoção. Só que os pais biológicos não conviviam com as crianças. Quem tinham perdido a guarda era a bisavó materna. Então, ela já tinha recorrido muito no abrigo e não tinham condições de recebê-los.
Então, pra gente, essa audiência ia ser mais burocrática apenas. Eu esperando a audiência acabar, na porta do consultório da doutora Filó, e aí a assistente social me liga, falando assim: Deise, você não vai acreditar. Os pais biológicos estão aqui, com uma filhinha de 3 meses, eles estão limpos do crack e querem os meninos de volta. O mundo abriu um buraco. E aí entrei na consulta, Filó viu a gente pálido, perguntou o que era, a gente explicou, ela falou assim, anotou o peso, examinou os meninos e falou assim: agora bora pra casa rezar. E esse viver de fé, um dia de cada vez, que é tudo que eu sempre falava para os pais na UTI, é um dia de cada vez, porque a gente não sabe o prognóstico, sabe aquelas doenças? Você não sabe o prognóstico, se vai evoluir mal, se vai morrer, o que a gente vive na UTI, nós vivemos, né? Eu e Rodrigo. E é toda a família, porque a família toda acolheu muito bem, a gente não teve nenhum problema com os familiares. De rejeição, que às vezes alguns passam, né? Apenas 7 anos. 6 anos, quase 7. O ano passado, que a gente recebeu a guarda definitiva. Demorou isso tudo. Que os pais recorreram, foram até a segunda instância e uma desembargadora chegou a votar contra, pedindo para devolver as crianças para os pais biológicos. Eles tentaram ir até para a terceira instância. Aí você imagina o meu coração pensando que isso ia parar lá no Supremo Tribunal. 6 anos. Aí quando eu olhava para as mães na UTI, que eu sou responsável por dar notícias para elas, por conversar, quando eu falava para elas assim, olha, hoje eu falo para vocês, um dia de cada vez, não mais com aquela pessoa que não sabe o que é viver isso, porque eu sei. E de 2 filhos, meus únicos 2 filhos juntos, que a decisão seria, né, de ter que devolver. E aí eu vi o que é o amor de mãe. Eu experimentei da forma mais profunda. Eu fui pro quarto dos sonhos de novo, ajoelhei e falei, Senhor, a minha visão é limitada. Para mim, eles têm que ficar com a gente, porque foi promessa do Senhor. Mas se essa promessa é para pouco tempo e for melhor para eles voltar para a família biológica, seja feita a sua vontade, como eu rezo todos os dias no Pai Nosso. Mas o Senhor segura de mim, que eu tenho muitos filhinhos do Senhor para cuidar ainda aqui na terra. Porque eu vou abaixo do chão. E aí foi vivendo 6 anos assim. Até virarem de papel passado nosso. Aí nós vamos escrever essa segunda saga aí, como é que foi, vários episódios nossos no segundo capítulo. Como que eles são, hein? Incrivelmente parecidos com a gente. Que legal. Incrivelmente. A gente tem uma selfie nossa de 2 horas que a gente estava com eles no abrigo. 2 horas que a gente se conhecia. Uma selfie dos 4. Eu recebi muitas vezes essa foto em porta-retrato, porque é uma foto tão incrível que é foto de família. Isso, eu brinco todo dia que existe genética Wi-Fi. Existe genética Wi-Fi, porque a Esther já veio a minha cara e a minha personalidade. Ela ama bebê, é uma felícia dos bebês, que nem eu sou no consultório, igual eu sou na vida. E o Estevão veio apaixonado com o idoso, igual meu esposo é. De bater papo, de sentar, ele é amigo dos porteiros, de todo mundo. Que igualzinho meu marido é. E não que ficou, eles já vieram assim. Já vieram assim. E muito incríveis. E tem várias histórias, assim. O Estevão é uma peça. E o pai dele também proseia, conta as histórias, assim. E uma delas é um dia que a Esther falou que ia embora, né? Aqueles momentos que as crianças fazem. Também eu vou embora dessa casa. Aí o Estevão olhou pra ela. Menina, vai pra onde? Você tá achando que outra família vai te anotar? Ninguém vai te anotar de novo. Anotar! A gente sempre contou tudo, né? E esse livro do Adote com Carinho orienta e fala quando eles vão começar a perguntar. Você só responder o que eles te perguntam, não seguir naquilo, não fazer julgamento da família biológica, que o julgamento não cabe a você. Porque se você fala, eles te amavam tanto que te deixaram lá para ter outra vida, eles vão duvidar do seu amor. Porque se um amor pode abandonar, eles podem. Mesmo.
podem duvidar. Então esse julgamento não entra em mérito, e eu nunca falei. Nunca falei mal, porque eu admiro muito, a gente sempre rezou desde 2017 pela família biológica, eu acho que as nossas orações se uniram às orações das famílias deles, porque os 2 saíram do crack, os 2 estão na igreja, estão com outra filhinha, estão reavendo a convivência com outros filhos Ah, porque dela e tinha dele. outros filhos? O Estevão tem 5 irmãos. Eu falo que eu vou ter que ensinar eles a perguntarem o nome e sobrenome quando forem namorar, né, pra não achar um irmão biológico por aí e se apaixonar. Ela é muito fértil, muito forte. E entrando no nosso assunto de nutrição, né, incrivelmente, foi craque a gestação inteira, ela pesando 40 quilos, por isso que eu admiro muito essa mulher, deu à luz a gêmeos de mais de 2 quilos, Milagre a mesmo. termo. A termo. Uhum. A gente sabe, né, o impacto do uso do crack na gestação e para o resto da vida, né. E conversando com a Deise, eles não ficaram com nenhuma, sequela relacionada a esse uso, né. Não ficaram com sequela grave. Sim, Eles têm atraso de desenvolvimento, certo. assim, Estevão teve que repetir de ano, sabe, assim, a gente faz muitas atividades, Estevão não falava até 2 anos, e Esther teve abstinência do crack, porque eles só ficaram retidos na maternidade por causa do histórico. Então a mãe amamentou até os 5 dias de vida, mas aí a mãe teve abstinência e saiu. Esther teve, foi suspeita de crise convulsiva, vai pra UTI, né, ou vai ser o quê? Entubado. Entubada, sepse neonatal, fenobarbital, gadernal até 1 ano e meio, até tomografia, eletro ficarem normais, e aí chegar à conclusão que era abstinência do crack. E ela tinha, assim, uma abstinência, um medo da mãe ir embora, sabe, quando chegou comigo. Os primeiros momentos da escolinha, ela tinha a sensação que ela ia me arranhar, assim, pra eu não sair de perto. Aí eu falava pra ela assim: "Mamãe não vai te abandonar. Essa mamãe vai sempre voltar. Essa mamãe vai voltar". Foi acreditando até ela confiar. Faço um fellow em São Paulo com o doutor Pedro Andrade, e a gente estuda muito a questão da genética e da epigenética. E hoje tudo que a gente sabe na medicina, a gente sabe que o poder da genética ele é muito baixo, assim, é 20, 30% para você ter alguma doença, alguma coisa assim. Mas que o ambiente, a epigenética acima da genética, ele pode modificar tudo. E ele fala muito, por isso que assim, que eu quis até contar, pegando esse gancho seu, o seguinte: como que os nossos pensamentos, as nossas decisões são fatores muito importantes, igual a gente fala de alimentação, nutrição, dormir, enfim. Então, assim, o amor que eles receberam, que o Estevão, que a Esther recebem e receberam, provavelmente foi o melhor mecanismo epigenético para poder organizar aquilo que não estava bem, né. Exatamente, o Estevão não falava nenhuma palavra, foi recusado pela primeira família por suspeita de autismo severo não verbal, mas a gente sabe a importância do diagnóstico precoce, intervenções tanto de amor quanto de terapias, né, eu amo as terapias adjuvantes que trabalham com a Nossa gente, senhora! não trabalho sem. Sem. E aí eles foram para uma TO maravilhosa, a Amanda Dupin, que foi assim um anjo na nossa vida, que me ajudou nesse processo também de entender, de lidar, porque falava: "Gente, com todo respeito, eles eram praticamente não civilizados". Teve subiu em cima da minha mesa, foi pro lustre, não falava nada. E aí, andar de carro era um evento, tudo era muito novo para eles, que já estavam começando a entender o mundo ali. E Estevão não falava, não sentia dor, não chorava, não reclamava. E aí, de repente, foi sendo acolhido, acolhido, depois do estágio de convivência, no último dia do abrigo, primeira palavra: "Tal, tal". Já saiu a primeira palavra. E aí, sem fono, porque não precisou, com musicalização infantil, com a nossa fala, ele começou a falar. E de repente estava lá, bati um dedinho: Mamãe dói, mamãe". Eu falei: "Gente", eu pensei, eu não falava nada, não Ai, sentia dor, agora ele começa a se gente. sentir, sentir o que ele está sentindo, reclamar fome, ele não reclamava nada, nada. Então assim, aquele pertencimento, né, que oficializou o ano passado com o nome. Então assim, eles deram uma desabrochada no desenvolvimento, porque ele me questionava na escola, por que ele tinha que escrever aquele sobrenome. A Esté escrevia, mas ele nunca escreveu o sobrenome Atico.
Ele nunca Nunca. escrevia. Em 2 escolas que ele passou, ele era só Estevão. Eu tinha que conversar com todas as professoras, explicar que ele era Estevão e ponto. Porque ele não assinava o outro. E eu não podia ensinar o nosso, porque o nosso não existia. Ah, O nosso ainda não existia. E aí a gente esperou. Aí ele ficava assim: "Mamãe, mas por quê?" Ah, essa é outra pérola do Estevão. "Mamãe, mas por que eu não posso?" Eu falei: "Ah, filho, porque o juiz não deixou ainda." Um dia ele falou: "Mamãe, deixa eu falar com esse juiz?" Eu falei: "Ué, filha, eu tenho que ver com o advogado se você pode falar com o juiz." Ele já tinha 7 anos. Eu: "Vou ver." Aí ele falou: "O Eu falei: "Mas eu perguntei: "O que que você quer falar com o juiz?" Ele: "Vou lá falar com ele. Ô, seu juiz, aqui ó, deu tá dado, não tem desdado." ai, que É. E gracinha, aí gente. eles foram tendo esse pertencimento, né, e a gente foi conseguindo trabalhar a educação alimentar a partir dali. Conta o primeiro dia. Gente, é pra gente aprender que mesmo medo é quando a gente fica falando "e se", e a fé é quando mesmo se. Então, o ser humano pediatra que estudava tudo, que queria preparar a gestação, o que que ia comer, que não ia, que os meninos não iam comer açúcar até os 2 anos e nã-nã-nã-nã-nã, tinha estava lá minha colinha de introdução alimentar. Aí chega no abrigo pra visitar, tá lá, bolo com sorvete pra todos os meninos do abrigo. Detalhe, que eles eram os mais velhos do abrigo. Aí eu já engoli Ano. seco. De repente, vejo as cuidadoras pegando na colher delas e dando na boca deles. Com todo o amor do mundo, né, mas a gente que tem o Sim, conhecimento, eu quase sim. convulsionei. E falei: "Meu Deus do céu, agora a memória dos 1000 primeiros dias já lascou." Porque era o que tinha, né. A comida do abrigo é o que tem, o que se pode. Naquele dia provavelmente foi o dia mais feliz deles lá, né, dos dias mais felizes, que nem sempre tinham coisas gostosas assim. Então no início eles não faziam distinção, o que dava comia. À medida que foi pertencendo, que a gente foi trazendo a introdução, o sentar. Foi a primeira vez que eles sentavam em cadeirinha para alimentar, para entender que estava na hora. Era uma bagunça. Eles com 1 ano e 10 meses jogando comida para todo lado ainda, No porque não sentavam à mesa. Não sabiam, né, então a gente teve que ir colocando aos poucos. A minha irmã é nutricionista, sua xará, Denise. Ah, E aí ela me ajudou umas fases que teve que ficar em casa. E aí, por exemplo, né, os filhos não são bons para fazer o que a gente, fala, mas são ótimos para imitar o que a gente faz, então a gente começou a comer na mesa e mostrar o verdinho, as cores, a carne gostosa, a variação. E aí a gente foi trazendo, né, essa introdução. A Esté ainda usava chupeta, e aí dependia, aí já era copo de transição, já ajudou um pouco, não tinha mamadeira. E aí, nós fomos passando por todo esse processo, mas assim, foi demorado até eles entenderem manusear, por exemplo, garfo e colher, foi super tardio. e aí as mães às vezes me perguntam assim: "Ai, Denise, mas, você está vendo que eles não têm uma alimentação adequada, mas isso pode mudar?" Pode. E quanto mais novinho, né, por exemplo, eles com 1 ano e 10, mais ainda a oportunidade de mudar. O que não pode acontecer é que cada ano que passa vai ficando mais difícil essa mudança, né. Mais Exatamente. E difícil, sejam mas a sempre o gente exemplo. Sejam um exemplo em tudo no consultório, assim, né, a gente sempre fala em todos esses aspectos aí da epigenética. E também trabalhar o sono, e trabalhar a atividade física, e tudo junto, porque isso também trabalha, organização. No caso deles, a TO tinha muito conhecimento de seletividade alimentar, e trabalhar porque o Estevam passou ainda por isso. Ele não fechou autismo, mas fechou um TDAH importante, então a questão do movimento, de ficar batendo o pé, de correr atrás, correr na mesa, pra eu sair correndo. Aí você fala assim: "Não pode dar", aí a gente competia: "Não pode dar comida na boca." Ficava eu correndo atrás dele, pra até ele dar conta, né, de olha que interessante isso, porque eu gosto de pegar todas essas oportunidades. Eu tive um paciente, o pai dele era pediatra, e, eu gosto muito, assim, ele faleceu novo, ele teve uma doença grave, neurológica, mas uma pessoa muito querida que eu lembro dele com muito carinho até hoje. E o filho teve uma seletividade muito grave que na época ele aceitava só Danoninho, tá. Era o que a gente nutriu esse menino com Danoninho.
E aí o pai, vinha, né, e falar para mim: "Denise do céu, eu trago aqui para você, eu sou pediatra, ninguém pode saber disso". Falei: "Não, segredo meu e seu". É para a gente entender o seguinte, existem as orientações que a gente quer fazer, mas tem o que é possível, né. E o E a gente Estevam tem foi que ser flexível, porque senão a gente perde. e entre deixar ele pular as refeições importantes, porque esse lema muito simples e básico, né, descascar mais, desembalar menos, que a gente tanto fala, né, você fala, a gente começou a levar isso muito a sério, porque aí a seletividade para quem está agitado, com a disponibilidade de coisas que ele não via antes, teria sido um prato cheio para ele hoje estar obeso, para os 2 estarem obesos, os 2 pela genética não Wi-Fi, pela genética mesmo biológica, eles têm um corpo, uma força, músculos desde novinhos. E aí eles estão muito fortes, e aí fazem atividade física, a alimentação ainda não é aquela que a gente deseja, de livre e espontânea vontade, mas com estímulo já está indo bem melhor, variedade. A Esther já come mais rapidinho. Meu lema, minha dificuldade com a Esther agora é ela mastigar e sentir o gosto, porque ela é mais organizada, quer fazer as coisas rapidinho, aí ela tá ali. E o Estevão fica pondo o pé na mesa, batendo o pé até hoje, 9 anos. Eu vejo lá, ele às vezes põe o pé na mesa, mas é entender que eu tô que a gente ainda tá tratando o TDAH. O neurologista deles é o doutor André também, um querido, que lá trabalhava anos com a gente no CGP, me ajuda muito. E a gente aceitar os diagnósticos, e a gente é da área, né, às vezes mais receoso, mas eu sempre fiquei bem entregue às orientações, tanto da Filó, que é a pediatra deles, quanto do André e das terapeutas. Aí hoje eles seguem só com a psicoterapia. Quando a gente fala assim, uma coisa também interessante é assim, que às vezes essas crianças que ficam com muita restrição alimentar por falta de comida, né, falta financeira mesmo, e quando chega num local que tenha comida, que tenha disponibilidade, a gente tem que tomar esse cuidado que você tomou, porque pode acontecer da criança começar a comer sem parar, Uhum, porque ela fica com medo do dia seguinte de não ter, né. uhum, Então, como que isso também, né, são características que a gente tem que prestar atenção, independente se essa criança, né, no caso, foi de adoção ou não, exato. né, porque a gente, eu vejo também muito, hoje chega para mim muitas crianças com distúrbios alimentares que foram provocados. Provocados por quê? A família leu alguma coisa, em alguma rede social, que aquele alimento não era bom, começou a restringir demais. A gente sabe que restrição desnecessária gera um Uma distúrbio compulsão. uma compulsão, Exatamente. né. Então esses são detalhes que a gente tem que ficar atento para não deixar acontecer, que às vezes até involuntário, né. Esses dias eu mandei não, eu falei com a mãe, sugeri que a menina ia para a praia. O que que a gente faz na praia quando a gente vai? A gente chupa um picolé, né. Claro. Quem nunca chupou um picolé Que na praia, né? delícia, é memória A gente afetiva. suja Comida tudo. também faz parte da memória Aí afetiva. eu falei, ela falou assim: "A senhora tá doida? Ela ainda não tem 2 anos". Falei: "Oh, meu Deus do céu, tem umas coisas também que a gente". E aí, e não sofrer por Ah, isso. Eu falo muito no consultório com as mães: "Não arrumem briga na família é, por causa de um docinho. Não é o brigadeiro que uma tia legal, que uma vovó vai dar com um ano que vai matar esse menino. Não é angu de um dia que engorda o cachorro". Claro que se a avó, se a família ultrapassa esses limites, a gente tem que colocar a nossa educação alimentar para as crianças, para não ser a rotina. Mas, gente, pelo amor de Deus, se o menino levou a mão e eu fui no aniversário de uma pacientinha minha, cantou parabéns, daqui a pouco ela vrap num palitão do picolé de chocolate lá e levou. O pai e a mãe olharam para mim assim, eu falei: é, "Que bom, aniversário de 1 ano dela". Ela fez, aí nem ligou, né, porque não era gostoso para ela, é. deixou lá, comer um Não é uma coisa que pouquinho. tem na casa dela todo dia, Não é tudo. para É, sofrer achando que isso que vai, não arrumem brigas por causa dessas questões, porque, a nossa convivência pós-pandemia aumentou muito nas redes e a gente tem diminuído um pouco nossa habilidade de convivência perto é. lado a lado, né. E aí, como eu me intitulo pediatra de família lá, eu fico
Tentando Trazer a organizar o ambiente paz. familiar também. Falar: "Ó, gente, já tem muito desconforto entre as famílias. Não é porque ofereceu uma coisa, se você vê que tá oferecendo muito, não leva muito lá, fica É, mais próximo, mas não arruma muita briga por isso não. É a educação de vocês ali no dia a dia que vai fazer". O dia que eu descobri que meus filhos tinham tomado refrigerante, nas festinhas que tem lá, tem os buffets, que você deixa as crianças e sai. E aí, na cabeça da mãe pediatra, eles não iam deixar refrigerante baixo para criança, mas deixam. Aí fui descobrir. E o Estevão me contou com a maior cara de sapeca do mundo, né? E aí eu, mas não vai ter na minha casa. E é isso que eu sempre falo assim, não tenha na sua casa, isso já diminui muito a oferta. Das coisas que você não quer oferecer, que você acha que não é bom, já não tenha na sua casa. Porque dali já vai ser mais exceção as coisas que vão ter. E comer é memória afetiva, é gostoso algumas coisas. Tudo na sim, sua medida. tudo na E sua não sair dos medida. combinados. Exemplo, lá em casa ele já sabe que depois do café da manhã até o almoço, tudo que quiser comer é a fruta. Pode estar com fome? Vai ali pegar a sua fruta. Aí Estevão vai lá, quer ir no iogurte, quer pegar, quer subir. Aí eu falo, Estevão, combinado. E os combinados, para gerar hábito, para aquilo enraizar mesmo, para o menino parar de te testar, ele demora. Você tem que falar aquilo muitas Demora. vezes. Muitas vezes. Foram muitas vezes. Até agora nem me pede mais. Porque já sabe que até o almoço vai ser isso. Isso é uma coisa interessante, que às vezes a gente vai oferecer um alimento para a criança, às vezes a primeira vez daquele alimento e a criança não gosta. Tudo bem, pelo menos de 10 a 15 vezes você oferecer aquele alimento, às vezes trocar a maneira que está oferecendo aquele alimento, até ele habituar, né? Tem gente que gosta Nada, mais docinho, a fruta mais. Tem gente que gosta da fruta mais de vez. Tem gente que vai gostar amassado, outro picado. né? Assim, então, assim, essa paciência que eu tenho visto que hoje com esse mundo mais agitado, às vezes as pessoas estão perdendo esse tempo de espera, né? Que as coisas Exatamente. não acontecem igual acontece num celular, igual acontece. Para as crianças dessa geração, o esperar. Como é você aprender a esperar numa geração que aprendeu que eu passo o dedinho, a comida chega. Eu passo o dedinho, o carro chega. Eu passo ali, eu entro ali, aperto no Google Maps, consigo ir lá visitar o mundo inteiro. Como é aprender a esperar? Como é ter fé? Eu sempre Ensinar a fé para eles, né? eu eu amo novela, né, amava novela, porque agora tem muito tempo que a gente não assiste, Vai mas ter que essas ver novelas foram dorama. Vai dorama, ter que ver assisto, dorama. assisto dorama. E esses dias eu estava vendo um canal da televisão desses pagos mostrando as novelas antigas, e eu fiquei incomodada, porque é de capítulo. Então assim, que eu tinha que esperar outro dia para ver outro capítulo, não é uma série, Porque você vai maratonar, você vai né? A maratonar. gente a gente começa a ver, não quer parar, porque a gente não tem mais esse aguardar os passos do próximo capítulo. Então hoje eu me considero privilegiada, que esses 2 momentos da minha vida me fizeram Um aprendizado. treinar. É um São aprendizado. anos, né, gente, para treinar. Imagina se as crianças vão aprender numa fala só. Eu, adulta, demorei anos para aprender. E sempre que eu vou virando a página no aprendizado, Deus como o melhor pedagogo, né, como o maior pai, que é o primeiro pedagogo, muda a página na hora que você aprende. Aí você consegue avançar. Aí a nossa parte é tentar aprender a lição para passar para mais difícil, não para mais fácil, senão vai vir algo melhor depois. Vai vir uma missão mais difícil, mas você vai estar mais preparado, mais forte. E que dia que é hoje? Qual santo que é o dia de Ai, hoje? gente, hoje eu vim ainda, quando falou lá dia de São José, 19 de março, o pai adotivo mais importante Pensa da bem, gente. história, que Dia nos de São inspira. José e a gente conversando e você dando seu testemunho desse milagre tão lindo, né? Isso é muito incrível. Eu rezei muito para São José hoje, agradecendo, para que ele seja modelo de inspiração para todos os pais, daquele que cumpre a vontade de Deus, que renunciou, né, tanto para uma família tão linda, e trabalhou e ficava naquele ora et labora, né, trabalhando e orando e sendo guardião ali de Jesus e Maria. Que eu peço que os pais aprendam a tomar esse local da casa de guardião. Antes de eu vir para cá, meu esposo acordou comigo, me ajudou ali numas orientações que habitualmente eu venho com ele. Ah, Mensalmente eu venho com ele para otimizar o nosso tempo e eu saio do plantão mais sonolenta e vou dormindo. E ele foi lá colocou uma aguinha com gelo, um cuidado, né, que a é gente muito aprenda a lindo se isso. cuidar.
como a Sagrada Família, um cuidou do outro, até ali, até o final. Eu falei que vocês iam, né? Muito emocionante esse momento. Eu queria te agradecer demais. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas famílias, não só famílias que estão pensando em adoção, essas principalmente, mas famílias mesmo, para a gente valorizar esse. É muito sagrado, é sagrada a família, é muito sagrado, né. Exato. Não tem coisa mais gostosa quando você chega em casa e recebe aquele abraço, aquela bagunça, todo mundo sentado no sofá, né, planejando as coisas. Gente, isso é muito lindo. É, e os pais sempre lembrarem quando tiver bagunçada a casa, lembra de uma plaquinha que eu amei: "Desculpa a bagunça, é que a gente mora aqui. Tem vida, Tem vida, tá cheio de vida". tem vida. Só vai ficar uma casa extremamente organizada, com tudo no lugar, quando não tiver mais ninguém lá, né. E eu peço isso mesmo, que essa alegria, que a gratidão, que toda pessoa que estiver gerando uma vida entenda, né, todo casal, e eu tenho uma eterna gratidão aos pais biológicos de Esther e Estevão, porque só a união, né, assim, de uma presença ali de Deus naquele momento da concepção para gerar seres à imagem e semelhança de Deus, né, isso é muito sagrado, isso é muito lindo. É muito sagrado. É. Muito obrigada, viu. Eu que agradeço Que Jesus te muito. cubra de bênçãos, que você continue essa mulher, essa pediatra, essa, né, amiga aí que sempre está ajudando, sempre pensando só em ajudar. Agora, deixa o endereço do seu Instagram. É, nossa, você acredita? Me deu um branco agora, tem o @Deise Quintão, que é o meu pessoal, e o deisequintão.pediatria. Ponto pediatria? Deixa eu Ou conferir aqui. deise.quintão arroba ou pediatria. Deu um branco, dei agora. Não, eu confiro aqui. Eu Ah, e aí a gente está lá na Vila Pupilo, que é uma vila projetada para o acolhimento às famílias, e eu continuo na missão em Viçosa. Fomos para lá, a família toda, nessa missão de abrir a UTI pediátrica para servir a Deus em mais uma missão. Ai, que lindo. Gente, @deisequintão.pediatria. É, então o ponto é ponto pediátrica. Ponto pediatria, né. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, se você tiver alguma dúvida, tudo que você quiser pode conversar com a gente, manda aqui uma mensagem no direct, nós vamos ter o maior carinho, maior alegria de poder te ajudar. Um grande abraço.